Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 37.600 dólares. Bitcoin que rompe os 38k. Porém, nesse momento, se depara com algumas das maiores ordens de compra que eu já vi na minha vida. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, principalmente te mostrando o que pode acontecer a partir dessas ordens gigantescas de baleias tentando não deixar o preço cair. Isso, ao mesmo tempo, é um risco e uma oportunidade. É um risco porque se o preço romper tudo, a gente pode ter outro apocalipse. Porém, é uma oportunidade caso elas consigam acumular e o preço retome a alta. Vamos falar muito sobre isso, já que é um dia importantíssimo para o Bitcoin. Também quero fazer rapidamente análise das 13 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, BNB, Cake, CHZ, Doge, Ethereum, GRT, Link, Litecoin, Matic, Sol e Ripple. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, lembro para vocês que essas análises elas são feitas na Binance Futures, tá? E se você ainda não tem uma conta na maior exchange do mundo, eu fortemente recomendo que você crie nesses dois primeiros links da descrição. No primeiro, você vai ter 20% de desconto nos seus trades na Spot e no segundo, você vai ter 10% de desconto nas suas taxas nos futuros. Se você ainda não tem uma conta nos futuros, pode clicar no segundo link da descrição. Tranquilo? Vamos lá então, investidores. Eu quero começar aqui falando com vocês dessa análise técnica, né, que ainda parece bonita, mas pode se complicar. Vamos destrinchar totalmente. E depois vamos para o mais importante do vídeo, que é sem dúvidas a análise de sentimento, tá? Afinal, a gente vê aqui os nossos indicadores gritando que vai dar problema, ao mesmo tempo que a gente tem muita instituição não tentando não deixar o preço cair, né? Então, quem vai vencer essa batalha? Vamos discutir isso aí com muitos detalhes, né? Então vamos lá. Investidores, quero começar aqui com vocês relembrando o 4 horas e que a tendência do Bitcoin continua de alta, tá? Vocês vão ver que ele é uma das poucas criptomoedas que eu vou mostrar que estão em tendência de alta e que as médias estão verdinhas e que a gente tem suporte abaixo do preço, tá? Então isso pela análise técnica é sim algo positivo. Mas nós não dependemos só da análise técnica, né? Eu entendo ainda que a gente pode sim ter oportunidades de compra aqui. Eu tô de olho para me expor ao Bitcoin nessa região. Porém, a gente tem que entender que os indicadores de sentimento eles não estão mais confirmando agora, com certeza absoluta, a nossa tendência de alta, tá? A nossa tendência de alta pela análise técnica simplesmente não está sendo confirmada pelo sentimento. Eu falo isso porque os nossos dois indicadores que mostram o que os players do mercado estão fazendo estão simplesmente pumpando, né? Hoje mais cedo eu estava falando com vocês do risco que estava o mercado, pois o nosso long short ratio estava em 1,75. Sabe quanto que ele está agora? Olha o que aconteceu no dia de hoje. O long short ratio simplesmente pumpou. Ele chegou a 2,27 e agora está em 2,17. Sabe o que aconteceu a última vez que ele chegou nessas regiões? Foi mais ou menos aqui, olha só. Vocês lembram desse dia, quando a gente estava lá nos 36 mil dólares, o long short ratio começou a pumpar, o que deu? A gente rompeu com muita força, em poucas horas, né, fomos lá testar quase os 30 mil dólares de novo, tá bom? Então o long short ratio fazer isso não confirma mais a nossa tendência de alta, infelizmente. E nesse momento, apesar de eu estar ainda um pouco exposto ao Bitcoin, eu estou fazendo os hedges, estou também em short nas altcoins. Então, eu realmente, nesse momento aqui, pela análise de sentimento, apostaria que a gente teria uma queda e até pensaria em shortar o Bitcoin. Mas por que nesse momento a gente está meio sem saber o que fazer e por que nesse momento eu não vou shortar, né, apostar na queda? Porque a gente está com muitas ordens de instituições tentando acumular, tá? Na verdade, para ser bem sincero com vocês, eu não me lembro a última vez que eu vi tantas ordens de instituições assim, tá? Quando a gente foi hoje na região dos 37.500 ali e ficou testando, a gente tinha até os 37 mil dólares 7 mil bitcoins. Nunca tinha visto isso na Binance Futures, tá? É algo realmente inédito para mim. E isso nos mostra que tem muitas instituições gigantescas que estão tentando não deixar o mercado cair, né? Então eu não vou ser o cara que vou apostar contra essas instituições. Mas ao mesmo tempo, eu não quero ser uma das sardinhas que estão comprando aqui igual doidas e falando Bitcoin achou fundo. Caras, isso aqui é sim uma divergência nos nossos indicadores de sentimento. E quando isso acontece, o que a gente faz? A gente fica quietinho, tá bom? É por isso que nesse momento eu mantenho
parte da minha exposição em Bitcoin, mas estou shortando as altcoins. Tá? Então a gente precisa entender que se o preço ele rompe essas ordens gigantescas que tem aqui, a gente pode ter algo parecido com o que teve lá nos 42 mil dólares, vocês lembram? Nos 42 mil dólares estava algo parecido. Né? Tinha muita ordem assim, não tanto, mas tinha muita ordem. E basicamente, depois do rompimento, a gente foi direto ali até os 40, depois 38, e no outro dia estava em 30. Então a gente precisa entender o risco atual da situação, tá? Ao mesmo tempo que a gente precisa entender que esses caras aqui, eles são fortes, né? Eles são baleias significativas. E essas baleias podem, essas instituições podem conseguir segurar o mercado. Então a gente fica meio que em uma no trading zone. Lembre-se, às vezes não operar, às vezes não fazer os trades é operar, tá bom? Lembre-se sempre disso. Então, caras, o Bitcoin é essa a minha estratégia. Vamos manter um pouco da exposição, mas vamos fazer hedges em short, tá? Pro lado que for, a gente pode ou ganhar se der tudo certo, ou pelo menos limitar as nossas perdas se tiver outro apocalipse, igual pode acontecer se a gente tiver esse dump aqui. Falando de uma perspectiva positiva, né? Se o Bitcoin segurar, essas instituições, por exemplo, conseguirem acumular, a gente vai lá, testa os 37 e volta a subir, eu gostaria de ver um rompimento aqui desse nosso padrão de continuação, tá bom? Meio que uma bandeirinha, uma bullet falling wedge, eu gostaria de ver este rompimento, correto? E a gente tem que ficar de olho o que vai acontecer aqui também, pois a gente pode ter oportunidades de compras caso a gente tenha dois pontos. Primeiro, muitas liquidações. Segundo, o long short ratio caindo. Vou te fazer uma pergunta, onde você acha que foi o ponto onde teve maior liquidação hoje no Bitcoin? É claro que foi no fundo, foi bem aqui às 17 horas quando a gente chegou nos 37.300 dólares. Normalmente o ponto onde mais pessoas estão sendo liquidadas, ou seja, zerando a conta, perdendo dinheiro, zerando as posições, são os pontos onde as instituições usam para acumular e mandar o mercado para o outro lado. Então se a gente vem aqui nesses 37, 36.500, por exemplo, as instituições acumulam muito e a gente faz um price action aqui em ver, caras, pode ser uma acumulação daquelas para a gente romper para cima, tá bom? Então a gente precisa entender que as instituições, a gente precisa entender que vai ter uma guerra aqui essa madrugada, eu espero, gigantesca das instituições, e a gente precisa se posicionar de uma maneira que a gente fique seguro, tá? Porque ninguém sabe o que vai acontecer aqui nesse momento. O que a gente sabe é que pode ter movimento extremamente volátil vindo por aí. Até porque o nosso Open Interest na Binance Futures está próximo à máxima histórica, tá bom? A gente nunca teve tanto Bitcoin em Open Interest na Binance Futures. Então a gente pode ter ou o preço dumpando de uma maneira incrível, ou o preço fazendo uma armadilha e pumpando logo depois. Porque esse tanto de contrato aqui não é natural de ter no mercado, tá? Então, se a gente escolher um lado, provavelmente a gente vai forte para liquidar e estopar esse tanto de gente que está posicionada agora. E tomem cuidado, porque a gente sabe que a maioria das posições são de long. Tranquilo, investidores? Caras, então sobre o Bitcoin é isso, tá? Depois, no final do vídeo, a gente faz um resuminho de novo. Mas agora, vamos focar aqui nas altcoins. E nas altcoins, a gente pode começar pela ADA Cardano, né? E eu vou focar aqui no 4 horas, tá bom? Vamos lá. A ADA Cardano não conseguiu formar o nosso pivôzinho aqui, rompendo os 1,65, né? O que seria uma demonstração de força importante. E está numa tendência de baixa, basicamente, né? A gente até tentou romper aqui, mas não teve força. Então eu retraçaria essa linha de tendência e esperaria o rompimento ou desses 1,60 ou dos 1,65 como uma maneira mais conservadora de acreditar numa alta da ADA. Vocês lembram do Bitcoin? Tá vendo tanto que a ADA Cardano tá mais feia do que o Bitcoin? Resistência acima, médias vermelhas, tá bem pior. Quase todas as altcoins vão estar assim, né? E eu preciso fazer um disclaimer aqui antes de fazer essa análise das altcoins. Vocês sabem que se o Bitcoin despencar, essas altcoins, elas podem cair muito, tá? Então, pelo amor de Deus, coloquem stop. Façam o gerenciamento de risco. Nunca é tarde para fazer o gerenciamento de risco, tá? Porque se a gente tiver aí um dump daqueles, eu não quero ninguém preso em posição e tendo que fazer hold forçado. Então, não. Vamos proteger o nosso capital, é o mais importante, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui
e indo na ADA, né? Eu, na verdade, estaria mais de olho aqui para possíveis shorts nela, né? Mas eu gostaria de uma demonstração de fraqueza um pouco maior aqui, porque a gente ainda está brigando meio que num suporte, né? A gente ainda tem suportes importantes nessa região aqui dos 1,40 e tal, olhando nas últimas semanas. Então, assim, não tá legal, não tá bonito, mas não é uma das que eu vou estar de olho para vender, digamos assim, porque tem piores, igual a gente vai ver, tá bom? Continuando, BNB. BNB, estamos aqui numa situação parecida com a ADA, tá bom? E a BNB, a gente também está esperando uma demonstração de força. Se a gente rompe aqui esse 366, com o sentimento confirmando, pode ser uma boa oportunidade para a gente entrar na BNB em long. Em compensação, se a gente rompe para baixo aqui, essa região dos 310, 320, eu não ficaria mais em BNB e a partir daí estaríamos mais de olho para a venda. A BNB é uma que está um pouco neutra, digamos assim, porque a gente está meio que num padrão aqui e não sabemos ainda para onde esse padrão vai romper. Provavelmente o Bitcoin vai ditar esse rompimento aqui, tá? Continuando, Cake. Vamos lá, Cake basicamente, né, a gente conversou, muita gente me pediu a Cake, né, e a situação dela não tá muito legal, né, a gente meio que rompeu um padrão de continuação aqui, teve uma possível venda aqui, e estamos basicamente fazendo a mesma coisa agora, né, retestando uma zona de resistência. Então aqui neste momento na Cake, né, o que eu estaria de olho? Eu estaria de olho sim para vendas, tá? E a única maneira de eu pensar numa compra aqui é se a gente romper com força esse padrãozinho aqui, essa linha de tendência. Eu não vou nem chamar isso de padrão porque tá bem estranho. Então essa linha de tendência que a gente tá aqui. Eu vou deixar esse alerta de breakout nesse topinho em 18,22, tá? Um rompimento aqui pode ser bom para a gente pensar numa alta, mas antes disso fica complicado, tá bom? Ah, poderia operar esse rompimento aqui? Não. Quer dizer, até poderia, né? Mas não no meu trade system, porque a gente tem muita resistência aqui nos 16,70, tem muita resistência nos 17. Então, basicamente, o mais provável aqui é sim uma queda e que o melhor seja a gente operar esse rompimento aqui ou até mesmo um reteste nessa linha de tendência para pensar na venda. Tranquilo? Então aqui que não tá legal. Vamos lá, Chiles. Chiles é uma que conseguiu romper para cima o nosso triângulo, lembram deles? É claro que a notícia da Coinbase ajudou, né? Mas a gente teve sim um rompimento legal para cima. E a Chiles é uma das que, querendo ou não, né, por causa desse rompimento, a gente tá um pouquinho mais otimista nela, né? Reparem que a gente está em tendência de alta e a gente tem bastante volume nessa toda essa região aqui, inclusive no rompimento também. Então, enquanto a gente estiver acima dessa região aqui, ó, dos 2600, a gente ainda tá meio que numa tendênciazinha de alta, tá bom? Também tem essa linha de tendência que é importante. Detalhe, uma boa operação aqui seria você aguardar o rompimento desse padrãozinho que está formando e a gente pode ter uma boa recuperação se a gente romper esse padrão para cima aqui, essa região talvez dos 34, até pelo menos os 40, né? Então pode ser uma boa oportunidade. Eu vou inclusive colocar um breakout aqui, já que a gente está numa tendênciazinha de alta na nossa Chiles. Continuando, Dogecoin. Vamos lá, Dogecoin está seguindo o plano do short infinito, né? E basicamente a Doge aqui deu novas oportunidades para a gente shortar depois desse rompimento. E agora estamos de olho para shortar de novo, tá? Se ela voltar aqui, pode ser uma zona de short aí para quem sabe fazer day trade, né, no curto prazo. Se ela voltar aqui, pode ser uma zona ainda melhor para você pensar em venda nos 31,80, tá? Só vamos voltar a ficar otimista na Doge, é difícil ficar otimista na Doge, mas só vamos olhar para um possível long nela. Se ela demonstrar bastante força, rompendo esse ponto de controle, a nossa linha de tendência no 4 horas e esses topinhos aqui, tá bom? Um rompimento dos 35, pode ser. Antes disso, temos que olhar para baixo na Doge aí, a gente deve ter feito uns 10 shorts nela aí, desde lá do Saturday Night Live, né? DOT. Vamos lá. DOT é uma que tá difícil, viu, galera? Porque a gente acabou rompendo um volume aqui, mas a gente já perdeu o nosso candle de volume, né? Então, nesse momento, eu ficaria de olho para o rompimento desse padrão aqui. Lembrem-se, sempre é mais seguro você operar um rompimento de um padrão para cima do que traçar um Fibonacci e entrar. Se você quer operar com os Fibonacci, você precisa necessariamente estar olhando para a análise de sentimento, cara. Porque é na análise de sentimento que você vai ver as pessoas sendo liquidadas e é ali que você tem que comprar. Nunca compre só porque é 0,5, só porque é 0,68. Se você fizer isso no criptomercado, eu te garanto, você não vai ganhar no longo prazo, tá bom? Você precisa estar olhando as liquidações e você precisa estar olhando como a correção está sendo formada. Se a correção está sendo formada para você apostar em long e está todo mundo comprando, você não vai comprar. Se a correção
está sendo formada com todo mundo vendendo e você quer apostar em short, você não vai vender. Você tem que fazer o contrário. Você tem que trabalhar como uma instituição e nunca como uma sardinha, tá? E é por isso que todos os nossos trades, eles têm que ter a confirmação da análise de sentimento. A análise técnica te dá a possível oportunidade, igual o Bitcoin tem aqui. A análise de sentimento, ela vai te dar o gatilho, ela vai te dar o ponto onde quem não olhou a análise de sentimento está perdendo dinheiro para você ganhar em cima. É triste, mas é a vida. DOT, então, né, nesse momento aqui, estamos num padrão, basicamente perdendo o candle de volume, que não é muito bom, mas a gente tem meio que um alarme aqui, ó, desses 24, para um possível breakout. Eu vou, inclusive, colocar ele um pouquinho acima aqui nos 24,36, acima do ponto de controle também, que acabou mudando aqui, tá? Então, pode ser um bom trade aí na DOT, tá? É uma que não está tão ruim, tem alguns suportes aqui embaixo, né? E se a gente perder, primeiramente, esse fundo aqui nos 20,70 seria muito ruim. O fundo nos 19 aí já era provavelmente mínima do ano, tá bom? Ethereum. Vamos lá. Ethereum também não conseguiu romper o triângulo para cima, né? A gente meio que formou um padrão de continuação aqui, não rompeu e basicamente estamos indo para baixo de novo, tá? Ethereum é uma que também não tá muito legal, tá? É uma que a gente pode olhar mais para venda nesse momento. E a única maneira da gente pensar quem compra é ou esse rompimento mais conservador, lá dessa linha de tendência que vem desde o dia 20 de maio, nos 2.800, ou você olhar para essa linha de tendência aqui, ó, pegando no dia 3 de junho, sabe? A gente tem até um alarme aqui para acompanhar um possível short, né? Por quê? É bem no ponto do rompimento, sabe? E nos pontos assim decisivos, o ponto de controle, é o ponto onde o preço decide, né? A gente vai continuar subindo aqui, ou a gente vai fazer uma armadilha e vai voltar a cair. Então esses são pontos bons para a gente analisar na análise de sentimento, o que as sardinhas estão fazendo e apostar contra elas, tá bom? Se a gente rompe com força aqui esses 2.600, consegue fazer um pullback e isso aqui vira suporte, você pode ter uma entrada no Ethereum. Antes disso, nem pensar. GRT. Vamos lá. GRT basicamente também está numa tendência de baixa aqui, tá? E a GRT é uma que está um pouquinho mais difícil de interpretar, por alguns motivos. Vamos lá. Primeiro, a gente tem aparentemente uma onda legal aqui de volume, né? Então a gente tem uma onda de volume legal aqui e a gente tentou fazer uma onda 3 rompendo e revertendo a tendência. Porém, o que acontece? A gente deixa muita gente comprada no topo e já volta. Então esse price action aqui não é muito legal. Repara que quando a gente tem muita gente comprada no topo, tipicamente a moeda acaba assumindo uma nova tendência. Por quê? Porque quando todo mundo vai lá e compra no topo, as instituições veem isso como uma oportunidade de liquidez para mandar o mercado para o outro lado e estopar e liquidar essas pessoas, ou então deixar as pessoas presas por muitos meses, né, por muito tempo. Só a gente olhar no passado aqui, né, essa galera que está presa aqui, por exemplo, nos 1,60 e tal, quando que será que o preço vai voltar? Difícil imaginar, né? Então a gente precisa entender que não é porque caiu muito que não pode cair mais. E se a gente tiver o rompimento para baixo aqui dessa linha de tendência, a gente pode vir bastante queda aí na GRT. Inclusive vou deixar um alerta aqui na região dos 65 cents como 1 hora rompimento. Então aqui, ó, pode ser uma boa, tá? Não vou fazer nada nesse momento porque eu acredito que a gente ainda não demonstrou a fraqueza necessária pra gente shortar, tá? A gente precisa ver um candle de volume aqui. Em compensação, se a gente rompe com força para cima aqui, essa região de topo, tá? Porque quando deixa muito volume no topo assim, sempre é uma preocupação, faz isso aqui, provavelmente a gente vai olhar mais para longs, mas parece um pouco distante de acontecer isso ainda, mas sempre vamos ficar de olho. Continuando, Link. Vamos lá. Link é uma que também está um pouco complicada. A gente estava de olho para enviar um sinal de compra aqui nessa região de Fibonacci, né? Porém, o sentimento não confirmou, então a gente não enviou. Quando o sentimento não confirma e chega em Fibonacci, a gente não faz nada. Normalmente, o que a gente faz? Deixa um alerta no breakout, né? Então, se o preço vem aqui, e rompe com o sentimento confirmando, a gente tem a nossa entrada. E, mas você poderia ter comprado aqui em 0,68, 22,60 ou 0,5, 23,34. Caras, eu prefiro 1000 vezes comprar ela aqui em 25, tendo muito mais probabilidade de sucesso na minha operação do que eu comprar aqui agora tentando adivinhar o futuro e tentando adivinhar um fundo, tá bom? Então lembrem-se, o preço quando você é um trader não importa. O que importa é a oportunidade. Litecoin também está indecisa, né? Nesse momento aqui eu estaria mais de olho para um rompimento para baixo na Litecoin, tá? Afinal a gente está perdendo essa zona aqui.
E a gente já tem um alerta aqui, olha só, de $168 para um day trade possível short aqui na Litecoin. A gente só vai ter um viés otimista se ela romper os $185. Correto? Então a Litecoin não tá legal também. Mas também parece que carece de um volume forte para definir uma tendência de baixa aqui. Ainda está brigando numa zona de suporte, digamos assim, uma zona de indefinição. Certo, Matic. Vamos lá, Matic. Matic tá aqui, né? Difícil a Matic, né? A gente tem o nosso rompimento aqui, parece que de um padrão de continuação da alta, né? Gigantesco aqui. Mas o preço está abaixo do POC, né? E quando ele está abaixo do POC assim, a gente não opera, tá? A favor de uma tendência de alta. Ele precisa romper bem aqui em cima, nessa região dos 1,80, para a gente voltar a ficar otimista, tá? Olhando um pouquinho mais próximo aqui dessa última tendência, vamos ver onde estão os suportes e resistências. É a mesma coisa, né? A gente precisa ter esse rompimento aqui para cima para a gente começar a acreditar um pouquinho mais na Matic. Mas a situação não é tão ruim, tá? As médias estão verdes aqui, a gente meio que tem... Meio não, a gente tem uma ondinha forte aqui e a gente está formando um padrãozinho de continuação. Então, se você for um trader experiente, você pode até tentar fazer um day trade aqui. Eu não recomendo por causa desse ponto de controle, tá bom? Espera pelo menos romper esse topo. Esse topo dos 1,72 aqui, ó, pode ser uma boa, tá? Assim como, se a gente perder esses 1,30 aqui, é problema, tá? Perdendo os 1,30, provavelmente vem mais queda aí. Antes disso, a gente vai brigar num suporte, está bem indecisa aqui, a Matic. O lado que romper aqui, nós vamos operar, tranquilo? Sol. Vamos lá, Sol claramente está formando um triângulo aqui no 4 horas, né? É um triângulo, assim, que pode romper para os dois lados, na minha opinião, tá? Bem indeciso aqui esse triângulo. Temos dois alertas, né, para operá-lo. Primeiro, nos $42 aqui, um breakout pro de um rompimento para cima, que é o que eu mais gostaria. Por quê? Porque poucas moedas estão em tendência de alta, né? E ela tá aqui, né? Meio que uma tendênciazinha de alta. Então, se ela rompe para cima, pode ser um bom hedge para a gente fazer alguns longs num mercado que está predominantemente em baixa, tá? Porém, se ela romper para baixo, aqui essa região dos 36, provavelmente nós vamos ter que olhar mais para a queda mesmo, apesar de que tem moedas melhores para a gente vender, né? Mas é só aqui se você tiver a Matic, por exemplo, e eu não estenderia muito meu stop além desses 36 aqui no máximo. Por fim, Ripple. Vamos lá, Ripple é uma que a gente estava pensando num short ontem aqui, infelizmente não conseguimos enviar, mas é uma que está bem feia, tá? Para a gente ter aqui um otimismo na Ripple, a gente vai ter que romper com força essa região aqui. E onde a gente colocaria o nosso stop é a região, basicamente, que você tem que ficar de olho. Se romper aqui, é uma nova tendência de alta, tá bom? Então, rompendo essa região de topo nos 94, podemos ter uma oportunidade. Por que eu falo isso? Por que o nosso stop estaria ali, né? Justamente porque aqui a gente tem um candle de volume gigantesco, tá bom? Deixa eu até mostrar para vocês numa hora. Infelizmente foi de madrugada aqui, senão a gente tinha feito esse short. Olha esse candle de topo aqui gigantesco com as sardinhas comprando, né? É triste, mas é o que acontece, né? As sardinhas normalmente compram no pior local possível, né? Então, tendência de baixa. Se voltar para retestar aqui nessas médias, provavelmente a gente tem um short legal aí na Ripple. Tranquilo, investidores? Investidores, então é isso, tá? Fazendo um resumo aqui do Bitcoin para vocês, eu realmente acredito que a nossa análise de sentimento não confirma mais o nosso rompimento no 4 horas, então a nossa ideia de um trade mais posicionado mesmo foi pelos ares, não vai dar mais para a gente se posicionar do jeito que a gente queria no Bitcoin. E a gente precisa lembrar que a análise de sentimento é isso, né? A análise de sentimento, ela muda com o tempo. Ela não é assim, pô, rompeu para cima e vai parar em 0,5, 0,618 e depois vai subir. Isso é meio prever o futuro, né? A análise de sentimento não é assim. A análise de sentimento te mostra o que está acontecendo naquele momento e as probabilidades naquele momento. Agora, as probabilidades não estão legais para o Bitcoin. Porém, como a gente está tecnicamente num ponto legal, eu estou um pouco exposto ao Bitcoin, tá? Eu estou com um pouquinho de Bitcoin e estou utilizando essas altinhas que ele tem para distribuir. Mas eu só estou exposto porque eu tenho uma estratégia de hedge onde eu estou shortando outras altcoins em tendência de baixa, tá? Então, se expor agora no Bitcoin, você precisa entender que, beleza, a gente pode ter uma acumulação linda aqui e amanhã o Bitcoin acordar nos 39,40. Seria lindo. Mas a gente pode também ter um rompimento dessa zona e uma nova tendência de baixa se instaurando muito feia no Bitcoin, tá? Então é um dia, para quem é mais inexperiente, para só assistir, pegar a pipoca e realmente ver, porque hoje deve ser um dia daqueles, assim, ou com um rompimento muito feio, ou com uma armadilha daquelas, tá? Então,
Às vezes, não operar é operar, lembrem-se disso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários que eu vejo todos, tá bom? Inclusive, um recado importante. Quase todo vídeo tem alguns golpistas deixando nos comentários mensagens com a imagem do investidor moderno, fingindo ser o perfil do investidor moderno. Por favor, não caiam nesses golpes, tá? Porque em todo vídeo a gente bloqueia o cidadão, ele vai lá e cria outro. Não caiam nesses golpes. A Investidor Moderno não oferece serviços, não oferece produtos no seu privado. Eu nunca vou pedir suas criptomoedas, nunca vou te passar meu WhatsApp aqui no YouTube. Tranquilo? Então é isso. Um forte abraço. E até amanhã. Eu vou colocar a musiquinha para ver se dá sorte aí pro Bitcoin, que a situação não tá tão legal. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, Tone Weiss is bearish. Bearish target of 1,300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.